Graça e paz da parte de Deus a todos os amados ouvintes, irmãos em Cristo. Boa tarde. E nesta tarde eu quero compartilhar com você sobre algo que Deus tem colocado em nosso coração, em meu coração. É algo que eu até coloquei há alguns dias aí uma postagem com uma reflexão sobre esse tema, ainda que. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco mais aqui neste vídeo. Espero poder alcançar o seu coração com esta palavra, né? Eu estava lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 46, o Salmo de número 46, os versos 2 a 4, e algo me chamou a atenção nesse texto bem conhecido, né? Mas quando eu estava lendo, Deus nos falou grandemente sobre esse detalhe, ainda que. Veja, o salmista, então, diz o seguinte: ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se precipitem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando chega no verso 10, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Meus amados ouvintes, eu estava refletindo sobre esse texto e especificamente sobre esta palavra, ainda que. Eu comecei a pensar, né, quão maravilhoso é o Senhor. Esse texto é uma inspiração para a nossa vida, é um conforto para a nossa alma, porque sabemos que, diante da situação em que vivemos no tempo presente, onde nos deparamos com um mundo em crise financeira, crise emocional, crise política, social, crise religiosa. As pessoas estão vivendo em crise no seio da família, aonde está se tornando comum, né, princípios antes rejeitados, princípios que contrariam inclusive a palavra de Deus. Estamos vivendo num tempo de crise em que as pessoas não conseguem mais viver a sua própria consciência sobre o certo e o errado, mas tende a querer ser levado pela maioria. Crise de identidade. Crise de identidade. Então nós vivemos num tempo difícil, tempo de problemas, de lutas. E é nesse tempo, quando tudo parece fora do normal, quando você está vivendo momentos difíceis na sua vida, meu amado, e que parece que tudo está ao avesso, que não tem solução. Então, é nessa circunstância, meus queridos, que o salmista nos traz uma palavra de conforto, porque ele diz: ainda que a terra se mude, ainda que houvesse essa possibilidade da terra se mude, de que os montes se precipitem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
ainda que não esteja nada dando certo para a sua vida, ainda que tudo esteja errado, que os seus planos não estejam sendo concretizados, que os seus sonhos não estejam conseguindo se realizar, ainda que você esteja desempregado, ainda que o seu casamento esteja em crise, esteja vivendo um momento complicado, ainda que tudo pareça perdido, você pode permanecer firme e inabalável, com a sua fé firmada na rocha que é o Senhor. Porque o texto diz, o próprio Deus fala no Salmo 46, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Precisamos aprender a aquietarmos-nos diante de Deus. E quando eu estava então meditando nessa verdade, me lembrei do que diz o profeta Abacuque no capítulo 3, nos versos 17 e 18. Abacuque nos traz também ali uma palavra de conforto para nossas vidas. Abacuque diz o seguinte, o profeta Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falte e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada nos currais não sejam arrebatadas, e ainda que nos currais não haja gado. Então, todavia, diz o profeta, todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, esses textos, meus queridos, é a palavra de Deus trazendo conforto e consolo para a minha e para a sua vida. E sabemos que podemos confiar no Deus que é o Senhor dos exércitos, o Deus que tudo pode, o Yahvé Jiré, o Yahvé Shalom, o Deus de paz, o Yahvé Rafá, o Senhor que sara as nossas feridas, que cura as nossas feridas, feridas não só físicas, mas feridas da alma, do mais profundo. Ainda que tudo esteja dando errado, como diz o salmista e o profeta Abacuque, ainda assim devemos permanecer firmes no Senhor, porque Ele, o Senhor, Ele pode reverter toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa realmente encontrar guarida na tua vida, né? Eu sou o pastor José Nilton, né? E com isso eu trago aqui com esta palavra um momento para refletir. Deus abençoe.